Olá a todos, aqui vos apresento um vídeo sobre um personagem histórico meu antepassado. Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra, e a Batalha de Hastings. 14 de outubro de 1066. Conquista normanda da Inglaterra por Guilherme I, o Conquistador, Duque da Normandia, primeiro rei de Inglaterra, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, trisavô de Ricardo, Coração de Leão, e de João, Sem Terra, reis de Inglaterra e quinto avô de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Guilherme I, o Conquistador, Duque da Normandia, primeiro rei de Inglaterra, nasceu em Falaise, em 1025, e morreu em Rouen, a 9 de setembro de 1087, era filho de Roberto I, Duque da Normandia e de Arlete de Falaise, neto paterno de Ricardo II, Duque da Normandia e de Judite da Bretanha e neto materno de Fulberto de Falaise e de Doda. Guilherme I, vulgarmente conhecido por Guilherme, o Conquistador, foi o primeiro rei da Inglaterra, que governou de 1066 até sua morte em 1087. Descendente de invasores vikings, foi Duque da Normandia desde 1035. Depois de uma longa luta para estabelecer o seu poder e o seu domínio sobre a região francesa, deu início à conquista normanda da Inglaterra a 27 de setembro de 1066. O resto da sua vida foi marcado por lutas para consolidar o seu domínio sobre a Inglaterra e as suas terras continentais, e também por desavenças com o seu filho mais velho. Era filho do solteiro Roberto I, o Magnífico, Duque da Normandia, com a sua amante Arlete de Falaise. A sua posição como filho legítimo causou-lhe algumas dificuldades depois de ter sucedido a seu pai, assim como a anarquia que assolou nos primeiros anos do seu governo. Durante a sua infância e adolescência, membros da aristocracia normanda lutaram entre si, tanto para ter o controle do jovem duque quanto para seus próprios fins. Guilherme nasceu em 1025 em Falaise, Normandia. Era o único filho de Roberto I, o Magnífico, Duque da Normandia, filho de Ricardo II, Duque da Normandia. A sua mãe, Arlete de Falaise, era filha de Fulberto de Falaise, possivelmente Arlete pertencia à família ducal, mas não se casou com Roberto. Em vez disso, casou mais tarde, com Erlwin de Conteville, meu 32º avô, 4 vezes meu avô, com quem teve 2 filhos, Ode de Baix e Roberto de Conteville, Conde de Mortagne, meu 33º e 35º avô, e uma filha, Emma de Conteville, mulher de Ricardo, o Gós, Visconde de Avranches, meus 31º avós, 4 vezes meus avós. Um dos irmãos de Arlete, Gualtério, tornou-se um defensor e protetor de Guilherme durante a sua infância. Em 1047, Guilherme conseguiu esmagar uma rebelião e começar a estabelecer a sua autoridade sobre o ducado, um processo que não ficou completo até cerca de 1060. O seu casamento no início da década de 1050 com Matilde de Flandres, minha 31ª avó, 4 vezes minha avó, forneceu-lhe um poderoso aliado no condado vizinho da Flandres. À época do seu casamento, providenciou as nomeações dos seus partidários como bispos e abades da Igreja Normanda. A sua consolidação no poder permitiu-lhe expandir os seus horizontes, e em 1062 garantiu o controle do condado vizinho do Maine. No final da década de 1050 e início da década de 1060, o duque tornou-se um candidato ao trono da Inglaterra, então mantido por Eduardo, o Confessor, seu primo co-irmão e que não tinha descendentes. Havia outros potenciais pretendentes, incluindo o poderoso conde inglês Harold Godwinson, que foi nomeado rei por Eduardo, o Confessor, no seu leito de morte, em janeiro de 1066. Guilherme argumentou que o falecido rei lhe tinha prometido anteriormente o trono, e que Harold tinha jurado apoiar a sua reivindicação. Construiu uma grande frota e invadiu a Inglaterra em setembro de 1066, derrotando e matando Harold na Batalha de Hastings a 14 de outubro de 1066. Depois de mais alguns esforços militares, o duque normando foi coroado rei no dia 25 de dezembro de 1066, em Londres. Fez arranjos no seu governo de Inglaterra, no início de 1067, antes de voltar à Normandia. Diversas rebeliões sem sucesso se seguiram, mas em 1075 o seu domínio na Inglaterra estava praticamente consolidado, permitindo-lhe passar a maior parte do resto do seu reinado no continente. A Batalha de Hastings.
A Batalha de Hastings foi travada no dia 14 de outubro de 1066 entre o exército franco-normando do Duque Guilherme da Normandia e um exército inglês sob o comando do rei anglo-saxão Harold II, durante a conquista normanda da Inglaterra. Ocorreu a cerca de 11 km a noroeste de Hastings, perto da atual cidade de Battle, em East Sussex, e teve como resultado uma decisiva vitória normanda. A causa da batalha foi a morte do rei, sem herdeiros, Eduardo, o Confessor, em janeiro de 1066, o que ocasionou uma luta pela sucessão entre os vários pretendentes ao trono. Harold foi coroado rei logo após a morte de Eduardo, mas enfrentou invasões de Guilherme, seu próprio irmão Tostigo e do rei norueguês Harald Hardrada. Hardrada e Tostigo derrotaram um exército apressadamente reunido pelos ingleses na Batalha de Fulford a 20 de setembro de 1066, e foram, por sua vez, derrotados por Harold na Batalha de Stamford Bridge, 5 dias depois. As mortes de Tostigo e Hardrada em Stamford Bridge deixaram Guilherme como único adversário sério de Harold da Inglaterra. Enquanto o rei inglês e suas forças estavam a recuperar da batalha, Guilherme desembarcou os seus exércitos invasores no sul da Inglaterra, em Pevensey, a 28 de setembro de 1066 e estabeleceu uma praça de armas para a conquista do reino. Harold foi forçado a marchar rapidamente a sul, reunindo forças no caminho. Os números exatos de pessoas presentes na batalha são desconhecidos. As estimativas estão em torno de 10.000 soldados para Guilherme e cerca de 7.000 para Harold. A composição das forças é mais clara. O exército inglês era composto quase inteiramente de infantaria e tinha poucos arqueiros, enquanto que apenas cerca da metade da força invasora era de infantaria, o restante dividido igualmente entre a cavalaria e arqueiros. Harold parece ter tentado surpreender o Duque da Normandia, mas os batedores encontraram o seu exército e informaram da sua chegada a Guilherme, que marchou de Hastings até ao campo de batalha para enfrentar o rei da Inglaterra. A batalha durou cerca de 9 horas, até ao anoitecer. Os primeiros esforços dos invasores para quebrar as linhas de ataque inglesa tiveram pouco efeito, portanto, os normandos adotaram a tática de fingir que fugiam em pânico, e depois atacar os seus perseguidores. A morte de Harold provavelmente terá ocorrido próximo do fim da batalha, e levou à retirada e à derrota da maior parte do seu exército. Após novas investidas e algumas escaramuças, Guilherme foi coroado rei no dia do Natal de 1066. Embora continuasse a haver rebeliões e resistência ao regime do Duque da Normandia, Hastings efetivamente marcou o culminar da conquista de Guilherme na Inglaterra. O número de vítimas é difícil de precisar, mas alguns historiadores estimam que 2.000 invasores morreram junto com um número cerca de 2 vezes maior de ingleses. Guilherme fundou a abadia de Battle no local da batalha. O altar-mor da igreja da abadia foi supostamente colocado no local onde Harold morreu. Os últimos anos. Os anos finais de Guilherme foram marcados por dificuldades nos seus domínios continentais, problemas com o seu primogênito e ameaças de invasões da Inglaterra. Em 1086 ordenou a compilação do Domesday Book, uma lista de todos os proprietários de terras em Inglaterra, juntamente com as suas herdades. Guilherme morreu a 9 de setembro de 1087 enquanto liderava uma campanha no norte da França, e foi sepultado em Caen. O seu reinado na Inglaterra foi marcado pela construção de castelos, o estabelecimento de uma nova nobreza normanda sobre as terras e a mudança na composição do clero inglês. Guilherme não tentou integrar os seus vários domínios num único império coeso, mas em vez disso, continuou a administrar cada parte separadamente. Família e descendência. Guilherme I, o Conquistador, e sua esposa Matilde da Flandres, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, tiveram pelo menos 9 filhos. A ordem dos filhos é clara, mas nenhuma fonte dá a ordem relativa ao nascimento das filhas. Roberto II, Duque da Normandia, nascido entre 1051 e 1054, e morto a 10 de fevereiro de 1134, casou com Sibila de Conversano, filha de Godofredo de Conversano. Ricardo, nascido depois de 1056 e morreu por volta de 1075. Guilherme II nasceu entre 1056 e 1060, e morreu a 2 de agosto de 1100. Rei da Inglaterra, morto em New Forest. Henrique I, meu 30º avô, 4 vezes meu avô, nasceu no final de 1068, morreu dia 1º de dezembro de 1135. Rei da Inglaterra, casou com Matilde da Escócia, minha 30ª avó, 3 vezes minha avó,
filha de Malcolm III da Escócia. Casou também com Nesta Fertz Reis, princesa de Gales, minha 30ª avó, 3 vezes minha avó. Gundrade de Normandie, casou com Guilherme I de Warenne, conde de Sarrey. Adelisia, princesa de Inglaterra. Cecília, princesa de Inglaterra. Constança, princesa de Inglaterra, casou com Alan IV, duque da Bretanha. Matilde da Normandia. Ágata, princesa de Inglaterra. Adela, princesa de Inglaterra, casou com Etienne, conde de Blois, meus 30º e 32º avós. Filhos de outras mulheres. Thomas, arcebispo de York. Sílvia de Normandia, casou com Luís I de Bournonville. Filhos de Guilherme I com Maude de Ingelric. Guilherme I Peverell, conde de Hereford e Nottingham, casou com Adeline de Lencastre. Vídeo realizado por António Carlos Janes Monteiro.